Salve, meu querido aluno, salve, minha querida aluna, como é que vocês estão? Eu me chamo Francisco Mário, sou seu professor de Direito Constitucional e a partir de agora a gente começa nosso aulão em Direito Constitucional, preparação para o concurso de delegado da Polícia Civil do Estado da Paraíba. Esse aulão está sendo feito online em razão das restrições impostas pela pandemia, mas sintam-se em casa, sintam-se como se você estivesse aqui comigo, né, numa sala de aula. Vamos nesse clima passar a matéria para vocês. Olha só, como é que vai ser o formato desse nosso aulão? A gente vai passar as informações para vocês da forma mais objetiva possível. O objetivo agora aqui, a missão agora não é fazer você esgotar a matéria, mas sim você conseguir analisar e entender aqueles pontos que podem ser cobrados em sua prova, beleza? Então, para facilitar essa nossa missão, esse nosso trabalho, a gente vai fazer em formas assertivas certa ou errada. Assim que a gente vai fazer. Eu trouxe para vocês aqui pouco mais que 30 assertivas. Vamos analisar rapidamente cada uma delas, indo direto ao ponto daquilo que pode ser cobrado na sua prova. Então aqui não tem enrolação, é o direto ao ponto. Simbora, vamos nessa, preparados, respirem e simbora, galera. Vamos lá. Então olha só, aqui estão os meus contatos, né? Prof. F. Mário, qualquer dúvida, fique à vontade. Vai ser o maior prazer entrar em contato com vocês, ter eventual dúvida. Bora aqui para a nossa primeira assertiva. As constituições flexíveis, então cobra aqui tipologia constitucional, são aquelas que permitem a sua alteração por meio de um procedimento simples e servem como parâmetro para a realização do controle de constitucionalidade. Olha só, a questão cobra para você tipologia constitucional, você saber o que é uma Constituição flexível, lembra, a Constituição, quanto à sua alterabilidade e quanto à sua mutabilidade, ela pode ser uma Constituição imutável, é aquela que não pode sofrer qualquer tipo de alteração, ela pode ser uma Constituição rígida, é aquela que pode sofrer alteração, mas por um procedimento complexo, um procedimento diferenciado. Você tem a Constituição flexível, que é aquela que pode ser alterada por um procedimento simples, e você tem a Constituição semirrígida, é aquela que em parte rígida, em parte ela é flexível. Vamos aqui, ó, o que a questão está dizendo para a gente? Está dizendo o seguinte, a Constituição flexível são aquelas que permitem a sua alteração por um procedimento simples. Isso aqui está correto. E servem como parâmetro para a realização do controle de constitucionalidade. Isso aqui está errado, galera. Que torna a questão falsa. As constituições flexíveis, elas não servem como parâmetro para a realização de controle de constitucionalidade. Por quê? Porque para uma Constituição ser utilizado como parâmetro para realizar o controle, você tem que pressupor que ela está numa posição de supremacia formal, está lá no topo da pirâmide jurídica. Se ela está no topo, uma outra norma, uma lei, por exemplo, não vai poder alterá-la. Porque se uma lei pode alterá-la, aquela Constituição não é dotada de supremacia, logo não há o controle de constitucionalidade. Perceberam? Então, Constituição flexível, em estados que adotam constituições flexíveis, não há que se falar em controle de constitucionalidade. Para que um Estado adote o controle, você tem que estar diante de uma Constituição, né, que tem algum aspecto de rigidez, seja uma Constituição rígida, seja uma Constituição semirrígida na parte que ela é rígida. Nossa Constituição Federal é uma Constituição dotada de rigidez. Beleza, galera? Então, primeira questão assertivazinha aí, a questão ela está errada. Vamos aqui para a segunda. De acordo com a Constituição Federal, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, terão status de norma constitucional. Tais tratados podem fundamentar tanto o controle de constitucionalidade quanto o controle de convencionalidade. Isso aqui está certinho e explico para vocês por quê, galera. Isso aqui está correto, certo? Olha só, quando o Brasil ele firma um tratado internacional, a questão é, qual é o status que esse tratado internacional vai ter na nossa ordem jurídica interna? Vai depender. Se ele versar sobre direitos humanos, ou se ele versar sobre outros temas, né? Ele pode versar sobre outros temas. Antecipa aqui, se o tratado versa sobre outros temas que não se relacionam a direitos humanos, ele vai ter status de lei ordinária. Ele será equivalente a uma lei ordinária federal. Se ele versar sobre direitos humanos e for aprovado por um procedimento especial, for aprovado pelo Congresso por um procedimento especial, ele terá status equivalente a uma emenda constitucional.
Se ele for aprovado por um procedimento simples, um turno de votação em cada casa, maioria simples, ele vai ter status de norma. Tá feia a letra, mas dá para entender, né, galera? Supra legal. Que procedimento especial é esse? Para um tratado de direito humano ter status de emenda à Constituição. É justamente o que a questão está dizendo. Votação em 2 turnos e aprovação por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Olha só. Se ele é aprovado por um procedimento especial e tem status de norma constitucional, ele vai poder ser utilizado como parâmetro no controle de constitucionalidade. E também no controle de convencionalidade. Por quê? Porque o controle de convencionalidade ele tem como parâmetro os tratados internacionais firmados pela República Federativa do Brasil. Perceberam? Então ele pode ser encarado tanto na ótica do controle de constitucionalidade quanto na ótica do controle de convencionalidade, porque essa norma constitucional ela é fruto de um tratado internacional, beleza? Então a segunda assertiva ela está correta. Vamos aqui para a terceira. As cláusulas pétreas, a gente sabe, né? As cláusulas pétreas, as expressas estão lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, né? Separação dos poderes, direitos e garantias individuais, forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico. Cuidado, que a cláusula pétrea é a forma federativa de Estado, é a federação. Muito cuidado que as provas elas mudam isso aí, forma federativa de governo. Tá errado, né? Então bora lá. As cláusulas pétreas podem ser invocadas para sustentar a tese, que tese é essa? Da inconstitucionalidade de normas constitucionais provenientes do poder constituinte originário. Isso aqui está muito errado. Isso aqui está muito errado. Vou explicar por quê para vocês. Primeiro ponto. Lembrar que pelo princípio da unidade da Constituição, princípio da unidade da Constituição, toda e qualquer norma da Constituição tem a mesma hierarquia jurídica. Já parte daí. Beleza? E outro ponto importante. As normas do poder constituinte originário elas têm uma presunção, anota aí, uma presunção absoluta de constitucionalidade. Isso mesmo. Nunca o Supremo vai declarar inconstitucional uma norma editada pelo poder constituinte originário, porque essas normas têm uma presunção absoluta de constitucionalidade. É possível até declarar inconstitucional uma emenda, né? Se por acaso uma emenda ela ferir uma limitação formal, não tiver sido elaborada pelo procedimento correto lá do artigo 60, ferir uma limitação circunstancial, ou seja, ter sido elaborada durante intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, a Constituição não permite, ou mesmo ferir uma cláusula pétrea, né? Então ela pode ser declarada inconstitucional uma emenda, mas nunca uma norma editada pelo originário. A gente não aceita essa tese da inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias, o Supremo não admite isso aí, e lembra, toda e qualquer norma da Constituição tem a mesma hierarquia, né? A Constituição é um documento único, princípio da unidade da Constituição, importante princípio hermenêutico. Simbora. Se estiver rápido aqui, galera, dá uma voltada no vídeo, dá uma olhada com calma. O objetivo aqui é a gente cobrir a maior parte possível do conteúdo, beleza? Então, o caminho é esse mesmo. Simbora. Olha só, o poder constituinte originário e poder originário. Poder constituinte é um tema que a banca gosta, vem, galera. Então, fiquem atentos, né? A banca realmente ela gosta bastante de poder constituinte, cai bastante na prova de vocês, né? É um tema muito, né? Que a banca ela tem muito prezar sobre. Então, olha só, o poder originário ele é ilimitado juridicamente. Já o poder constituinte derivado, ele tem limitações jurídicas. Vamos lá, até aqui está perfeito, ok? Enquanto o poder originário ele é ilimitado juridicamente, tanto é ilimitado juridicamente que suas normas têm uma presunção absoluta de constitucionalidade. Já o poder derivado ele tem limitações jurídicas. É possível declarar, por exemplo, inconstitucional uma emenda, como a gente já acabou de conversar. Então continua. A título de exemplo, o poder derivado de reforma. Esse poder derivado de reforma é o que, galera? O poder derivado de reforma é o poder de produzir emendas à Constituição. A previsão dele está aqui no artigo 60 da Constituição Federal, onde a gente encontra a previsão do poder derivado de reforma. Então, o poder derivado de reforma, além de limites explícitos presentes no texto constitucional, perfeito, né? Quais são esses limites que você encontra lá no artigo 60? Os limites formais, vou botar aqui para vocês lembrarem, que dizem respeito ao procedimento de elaboração de emendas à Constituição. Você tem as limitações
circunstanciais que dizem respeito às circunstâncias pelas quais você não pode alterar a Constituição, intervenção federal, Estado, defesa, Estado de sítio, e você tem as limitações materiais, que são as cláusulas pétreas, né? Então, além dos limites explícitos presentes no texto, possui limites implícitos. Também possui limites implícitos, galera. Quais seriam esses limites implícitos? Primeiro deles, a impossibilidade de você alterar o próprio artigo 60 da Constituição Federal. Em lugar nenhum você tem expressamente a previsão que você não pode modificar o artigo 60 e modificar os limites formais, circunstanciais e materiais. Você não poderia, por exemplo, né, fazer uma emenda à Constituição para revogar o artigo 60, parágrafo 4º, que traz as limitações materiais. Mas a Constituição não fala isso expressamente em lugar nenhum, mas isso é um limite implícito. Você não pode fazer emendas para alterar o texto constitucional e extinguir as limitações. Outro ponto importante, você não pode fazer uma emenda à Constituição alterando a titularidade do poder constituinte. O poder constituinte, galera, pertence ao povo. Não pode haver uma emenda alterando essa titularidade. Então, continua aqui, ó. Assim, as normas que se dispõem sobre o processo de tramitação e votação das propostas de emenda não podem ser suprimidas. Perfeito. Embora inexista disposição expressa a esse respeito. Bora ler até tudo de novo, mas parece que está tudo certinho aí. O poder originário é ilimitado juridicamente, ok? Já o poder derivado tem limitações jurídicas, perfeito. A título de exemplo, o poder derivado de reforma, que é o poder de alterar a Constituição, né, alterar o texto constitucional, além de limites expressos presentes no texto, artigo 60, né, possui limites implícitos, perfeito. Dessa forma, as normas que dispõem sobre o processo de tramitação e votação das propostas de emenda são as limitações formais, procedimentais, ou procedimento de alteração da Constituição. Não podem ser suprimidas, perfeito, embora não exista disposição expressa a esse respeito, exatamente, por isso que é uma limitação implícita, a questão ela está correta, a gente vai de letra C, beleza? Quinta questão. Ao governador do estado é permitido questionar por via principal e concentrada a validade de determinada lei, ainda que não tenha vetado, na ocasião própria, o projeto dessa lei, independentemente de pertinência temática. Vamos lá. Olha só. Primeiro ponto. Quando fala em via principal e concentrada, está tratando de quê? Está tratando da ADIM, das ações de controle concentrado. Que vai cair na sua prova com certeza uma questãozinha sobre controle concentrado, hein, galera? A ADIM, a ADC, a ADO e a ADPF. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, promissão e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Quem é que pode ingressar com essas ações? Os legitimados estão aqui, artigo 103 da Constituição. Governador pode ingressar? Sim, pode. Governador, ele é legitimado. Imagina o seguinte, imagina que o governador do estado, né, ele recebe um projeto de lei, estadual, e em vez de ele vetar esse projeto, ele sanciona. O governador pode vetar, ele pode vetar juridicamente, ele entende que aquele projeto é incompatível com a Constituição e coloca lá seu veto jurídico, ele pode fazer isso, inclusive é um meio de controle de constitucionalidade preventivo, o veto jurídico, ou ele pode vetar, né, por entender que não há interesse público na aprovação daquela lei, é o chamado veto político. Mas imagine que ele não vete, ele sancione, ele concorde com o projeto. Aquilo se transformou em uma lei. Será que o governador, posteriormente, ele vai poder entrar com ação de controle concentrado para impugnar aquela lei? Pode ingressar com a ADIM para impugnar aquela lei, ou uma preclusão aí lógica? Como ele sancionou no início, agora ele não pode impugnar no controle abstrato. Ele pode impugnar sim no controle abstrato, galera. O fato de ele ter sancionado a lei não gera uma preclusão lógica, não gera a impossibilidade de ele ingressar com ação de controle concentrado, como por exemplo uma ADIM, se for uma lei estadual, né, para impugnar essa mesma lei junto ao STF ou junto ao Tribunal de Justiça no controle concentrado estadual. Não há qualquer tipo de problema. Então bora voltar para cá. Olha só o que a questão está dizendo. Ao governador do estado é permitido questionar por via principal e concentrada a validade de determinada lei, ainda que não tenha vetado na ocasião própria. Perfeito, né? Ele sancionou. Aí continua. O projeto dessa lei, independentemente de pertinência temática, aqui está errado, galera. Esse finalzinho aqui está errado, que deixa a questão errada. Dentre os legitimados, você tem os legitimados universais e os legitimados especiais.
Os legitimados universais, eles não precisam demonstrar aquilo que o Supremo chama de pertinência temática. Já o legitimado especial, ele tem que demonstrar pertinência temática. Abre a Constituição aí no seu artigo 103. Qualquer coisa, dá um pauzinho no vídeo e vai no artigo 103, aproveita e memoriza, porque isso é importante para você, memorizar os legitimados. Desse rol aí, o que é que você vai ter? Legitimados universais que não precisam demonstrar pertinência temática. Você tem o presidente da República, você tem o procurador-geral da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, partido político representado no Congresso Nacional e Conselho Federal da OAB. São legitimados universais. Esses aí não precisam demonstrar pertinência temática. Os demais são legitimados especiais. Governador do Estado e do Distrito Federal, mesa do Legislativo Estadual e do Legislativo do Distrito Federal, confederações sindicais, entidades de classe de âmbito nacional. Todas elas têm que demonstrar pertinência temática. Tem que demonstrar o quê? Que aquela norma, objeto da ação de alguma norma, interfere, né, com a sua função, interfere com seus estatutos, né, as suas funções, né, de alguma forma interfere com a coletividade que ele ali representa. Então, por exemplo, o governador do estado, para ingressar com a DIA, ele tem que demonstrar pertinência temática. E aqui, cuidado, a pertinência temática é aferida pelo conteúdo da norma e não pela sua origem. Significa o quê? O governador da Paraíba, por exemplo, ele pode impugnar uma lei de São Paulo. Pode sim, desde que aquela lei de São Paulo prejudique o estado da Paraíba, afete o estado da Paraíba, como, por exemplo, uma lei de São Paulo que concede o benefício indevido de ICMS, às vezes acontece. Então, o governador da Paraíba pode impugnar aquela lei paulista, porque aquilo fere, né, os interesses do estado da Paraíba, porque está atraindo contribuintes para São Paulo, em detrimento de outros estados. Fechou? Beleza? Simbora! Então, olha só, a quinta questão, ela está errada, porque diz que ele não tem que demonstrar pertinência temática, e o governador tem sim pertinência temática, beleza? Vamos lá. Sexta, as decisões definitivas de mérito proferidas em ações diretas de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade produzem eficácia erga omnes e efeitos vinculantes aos três poderes. Olha só, galera, a gente pode até ampliar isso aqui, né? Utilizar a mesma regra também, não só para DIN e para ADC, mas também a gente pode utilizar essa regra para DIN, para ADC, para ADO e para ADPF. Essa regra aqui serve para as 4 ações. Todas elas têm efeito erga omnes. E todas elas têm efeito vinculante, mas não para os três poderes, porque olha só, a decisão proferida vincula quem? Vincula a administração pública, e vincula o judiciário. Mas judiciário aqui vai com asteriscozinho, porque não vincula o STF. O STF não fica vinculado. Assim como não vincula também a atividade legislativa. Porque se você vincula o STF ou vincula a atividade legislativa, você gera aquilo que a gente chama de fossilização da Constituição. O legislativo nunca mais poderia fazer uma lei de igual teor. Se o legislativo nunca mais pudesse fazer uma lei de igual teor, imagine que o Supremo declare inconstitucional uma lei federal, o Congresso Nacional ficasse impedido de reproduzir aquela lei mais na frente, fazer uma lei de igual teor. Se o legislativo nunca mais pode fazer uma lei de igual teor, o judiciário nunca mais vai poder enfrentar aquela matéria novamente. E pode ser que o judiciário modificasse seu entendimento. O que o judiciário entende hoje, amanhã pode ser diferente, porque a sociedade evolui, o judiciário evolui. Então você geraria fossilização constitucional, por isso que não vincula a atividade legislativa, não vincula o STF, né? A razão de ser é essa. Então quando a questão fala que vincula os três poderes, a questão está errada. Lembra ainda que quando o órgão está vinculado, se ele descumpre a decisão tomada no controle concentrado, vai caber a reclamação constitucional. Como a atividade legislativa não está vinculada e o Supremo não está vinculado, não vai caber reclamação contra esses órgãos aí. Beleza? Simbora? Estão acompanhando? Vamos lá. Então, quando fala que vincula os três poderes, a questão ficou errada. Então, ficou aqui errado. Vamos lá. Sétima questão. Viola a cláusula de reserva de plenário. Viola a cláusula de reserva de plenário. Decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. A questão está perfeita, está certinha, né? Isso aqui, galera, nada mais é que a reprodução
da súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, que trata aqui, ó, né, uma interpretação aqui do artigo 97 da Constituição. A chamada cláusula de reserva de plenário, somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal, órgão especial, será possível declarar inconstitucional, né? Norma do poder público. Então, para declarar inconstitucional uma norma, é essencial, no âmbito do tribunal, que aquilo seja tomado pela maioria absoluta do pleno ou do órgão especial, da corte especial daquele tribunal. Lembrar que é possível ao órgão fracionário afastar a aplicação da norma por inconstitucionalidade em duas situações. Primeira, quando houver decisão do Pleno do Supremo. Anterior à decisão do Pleno do Supremo. Nesse caso, os órgãos fracionários do tribunal, dos tribunais estão liberados, né, para tratar da situação diretamente e deixar de aplicar a norma sem mandar a matéria para o Pleno órgão especial. E segundo, quando o Pleno órgão especial daquele mesmo tribunal já tiver anteriormente declarado aquela norma inconstitucional. Então, para os processos futuros, é possível que o órgão fracionário trate daquilo também de maneira direta, se remeter a matéria para o Pleno ou para o órgão especial. Sétima questão feita, vamos lá para a oitava. Rapidinho, né, galera? Né? Mas o objetivo é esse mesmo, senão a gente vai ficar aqui durante 3 horas, só vai ter aula de constitucional. Então vamos lá. Olha só, se uma norma pré-constitucional já fosse inconstitucional no regime anterior e existisse um precedente do STF em controle concentrado que reconhecesse essa inconstitucionalidade, caberia ADPF contra essa norma pré-constitucional. Olha só, galera. Um dos princípios que rege a ADPF, lembra, está lá na Lei 9882, é o princípio da subsidiariedade. Só será cabível a ADPF quando não houver, melhor dizendo, outro meio eficaz para sanar a lesão ao preceito fundamental. Por isso que ela é uma ação subsidiária, né? De maneira geral, quando cabe a DIN, a DC e a DO, não cabe a DPF, mas quando não cabe nenhuma delas, vai caber a arguição de descumprimento de preceito fundamental. O princípio da subsidiariedade, artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882. Qual é o caso aqui? Aqui o caso é um pouquinho diferente, galera. Olha o que a questão está dizendo para a gente. A questão está dizendo que já há um precedente do STF em controle de concentrado de inconstitucionalidade. E esse precedente declarou a norma inconstitucional. Galera, vai caber a DPF? Não, galera. Já há uma decisão do Supremo em sede de ADIM declarando essa norma inconstitucional. Claro que não vai caber agora uma DPF. O Supremo já julgou e falou: é inconstitucional essa norma. Ela já foi expulsa da ordem jurídica. Se por acaso a administração pública ou o Poder Judiciário, exceto o próprio Supremo, eles estão querendo aplicar a norma, vai caber o quê? Vai caber uma reclamação e não uma ADPF, não é isso? A gente acabou de ver aqui, galera. Né? A ADPF só é cabível quando não cabe nenhuma outra ação. No caso aqui, já coube a DIN, já foi julgada a DIN, o Supremo já declarou a norma inconstitucional. Então, não vai caber de jeito nenhum essa ADPF aí, beleza? Fica atento a isso. Apenas um cuidado. De maneira geral, é cabível a DPF contra o direito pré-constitucional, a norma anterior à Constituição. Né? Porque para caber a DIN, a norma tem que ser uma norma federal ou estadual posterior à Constituição. Se ela for anterior, não cabe a DIN, então cabe a DPF, princípio da subsidiariedade, porque não vai caber nem a DIN, nem a DC, nem a DO. Mas nesse caso aqui é diferente. Por que é diferente? Porque o Supremo já julgou uma DIN no regime jurídico anterior, na ordem constitucional anterior, pré-constitucional, o Supremo já julgou e falou: essa norma é inconstitucional. Então, se alguém está tentando aplicar essa norma, está ferindo a decisão do Supremo, então caberia a reclamação. Perceberam? Cuidado com isso aí. Então, de maneira geral, cabe a DPF contra o direito pré-constitucional. Quase que eu tuço aqui agora, deixa eu tomar uma aguinha, falando muito, né, galera? Nesse caso específico aqui não vai caber, porque, como eu expliquei para você, já é uma decisão anterior do Supremo. Nona questão. De acordo com o STF, jurisprudência do Supremo, é possível questionar por mandado de segurança proposta de emenda constitucional tendente a abolir a separação dos poderes. Todavia, a legitimidade para ajuizamento é exclusiva do parlamentar. Antecipo que a questão está certinha, ela está correta e vamos compreender por quê.
De maneira geral, o judiciário ele faz controle repressivo. Significa o quê? Ele só faz o controle sobre uma norma que já existe. Ele não faz controle dentro do processo legislativo. Ele não faz controle sobre projetos, sobre proposições. Esse controle é feito pelo Legislativo e pelo próprio Poder Executivo, né? O Legislativo ele pode participar. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ou Senado podem determinar o arquivamento de uma proposta, de um projeto, por entender que é incompatível com a Constituição. O presidente da República pode colocar lá seu veto jurídico. Então esse controle preventivo é feito por órgãos de natureza política, Legislativo e Executivo. O Judiciário faz controle repressivo. Entretanto, essa regra tem duas exceções. Duas situações nas quais o Judiciário ele pode fazer controle preventivo. Anota aí. Primeira situação. Quando houver PEC, proposta de emenda à Constituição, tendente a abolir cláusula pétrea. Então, primeira situação. Quando houver PEC, tendente a abolir cláusula pétrea, que é o caso aqui. PEC, tendente a abolir. Não sei se é melhor falar ou escrever, né, galera? Que minha letra, vocês estão vendo que é uma beleza. PEC tendente a abolir cláusula pétrea. Mas eu estou falando aqui, vocês compreendem. E segunda, quando houver, observe que aqui é gênero, quando houver proposição normativa, aqui se aplica a qualquer proposição normativa, PEC, projeto de lei, etc., né, que diz respeito às regras do processo legislativo fixadas na Constituição. As regras do processo legislativo fixadas na Constituição. Então, nesses casos, é possível que se realize o controle preventivo pelo Judiciário. Quem é que vai fazer esse controle preventivo? Quem tem direito líquido e certo a participar do processo legislativo, o parlamentar. Apenas ele pode ingressar com esse mandado de segurança aqui, né? Então, nesse caso aqui vai ser por mandado de segurança, tá perfeito. Mandado de segurança impetrado por parlamentar com o trato da mesa da Câmara ou do Senado. Como é o MS impetrado com o trato da mesa da Câmara ou do Senado, a competência do Supremo Tribunal Federal. Para a gente fechar esse ponto aqui, lembra que o STF entende que se antes do julgamento do mandado de segurança, essa proposta, esse projeto se transforma em norma, o MS perde o seu objeto. E aqui eu vou fazer um paralelo muito rápido aqui, porque a banca pode querer confundir a cabeça de vocês. Lembra, estamos tratando aqui de mandado de segurança impetrado por parlamentar, tendo como objeto uma PEC que fere cláusula pétrea ou uma proposição normativa qualquer que venha a ferir as regras do processo legislativo fixadas na Constituição. Não é fixada em regimento interno, é fixada na Constituição. É disso que a gente está tratando. Nesse caso aqui, impetrou-se o mandado de segurança. Se antes do julgamento do mandado de segurança, aquele projeto, aquela proposição se transforma em norma, o MS perde o objeto. É assim que funciona. Porque o objetivo ali era determinar o arquivamento, conseguir o arquivamento. Se já se transformou em norma, não tem mais como arquivar, perdeu o objeto. Diferente é, galera, as ações de controle concentrado quando propostas por partido político representado no Congresso. Partido político representado no Congresso tem legitimação para ingressar com a DIN, a DC, a DO e a DPF. Olha só o que eu vou dizer agora, toma cuidado com isso. Não é qualquer partido político, ele tem que ter pelo menos um deputado ou um senador, porque é partido representado no Congresso. Um deputado ou um senador dá legitimidade ao partido político. Se o partido político, quando ingressa com a ação, tem legitimação, tem um representante no Congresso, mas antes do julgamento da ação ele perde o representante, tinha um deputado ou um senador, acabou o mandato dele, por exemplo, ele perdeu a representação. Essa perda superveniente de representação no Congresso não afeta a ação ajuizada. Então cuidado para não confundir as situações, beleza? Não vai afetar a ação já ajuizada. O importante é que ele tenha a legitimação no momento do ingresso da ação. Isso no controle concentrado. MS impetrado por parlamentar. Duas diferenças. Conversão do projeto em norma acarreta prejuízo, perda do objeto. E se o parlamentar, no curso do processo, o autor impetrante desse mandado de segurança, no curso do processo ele perde o mandato, o MS também vai ser extinto, ele se torna parte ilegítima. Então perceberam aí o jogo? Cuidado, não vai cair nessa pegadinha, beleza? Vamos lá. 10ª questão. A forma federativa de Estado é cláusula pétrea. A gente viu aqui, federação, forma federativa de Estado, realmente é cláusula pétrea. Porque a Constituição de 88 veda a possibilidade de emenda constitucional tendente a aboli-la. Até aqui está perfeito.
não fazendo o mesmo em relação à forma de governo. Realmente, galera, a Constituição não prevê de modo expresso a forma republicana de governo como cláusula pétrea. Mas a Constituição diz que é um princípio sensível, perfeito. Onde é que estão os princípios sensíveis da Constituição? Os princípios sensíveis da Constituição estão aqui, artigo 34, inciso 7º. É lá que a gente encontra os princípios constitucionais sensíveis. Então, a forma republicana de governo, apesar de não ser uma cláusula pétrea, é um princípio sensível da ordem federativa, podendo ser autorizada intervenção federal no ente federado que a desrespeitar. Está correta a questão. Se um Estado-membro desrespeita um princípio sensível, o que é que vai poder acontecer? A União, ela vai poder decretar, o presidente da República, né, representante da União, vai poder decretar intervenção naquele estado ou também no Distrito Federal. A questão, ela tá correta, tá perfeita. Questão bacana, hein? 11ª. A competência administrativa dos estados federados é residual ou remanescente. Perfeito. Logo, a eles competem as matérias que não lhes sejam vedadas. Certinho, galera. Olha só. A União, ela tem competências enumeradas. Significa o quê? Que quando a Constituição quer dar uma competência para a União, ela faz de maneira expressa. Compete à União legislar sobre direito civil, direito penal, direito processual, direito, né, enfim, aquele rol de matérias que a União trata sobre. Para os municípios, a Constituição dá competências enumeradas, por exemplo, explorar o transporte público urbano, é uma competência municipal, e também competências indicativas, é uma competência mais genérica. Tratar de assunto de interesse local é competência do município. Suplementar a legislação federal e estadual no que lhe couber é competência do município. Para os estados, o que é que a Constituição faz? Dá competências enumeradas, por exemplo, explorar o serviço local de gás canalizado. O serviço local de gás canalizado, apesar de ser local, é competência do estado e não do município. Então, interesse local é município. Serviço local de gás canalizado, se liga na dica, é estado. Tem competência numerária, mas também tem competência residual, competência remanescente. Significa o quê? Quando a Constituição não atribui expressamente para ninguém aquela competência, ela pertence ao Estado. Então, se a Constituição não dá para ninguém, né, aquela competência, ela não fala nem de modo expresso, nem de modo implícito que aquela competência pertence a outro ente. Aquilo pertence ao Estado. Por isso que a questão está certa. Pulo do gato. No âmbito do sistema tributário nacional, cuidado com o que eu vou falar agora. No âmbito do sistema tributário nacional, a competência remanescente pertence à União, porque compete à União criar impostos outros que não os previstos expressamente na Constituição. Então, lá no tributário, sistema tributário nacional, essa criação de impostos residuais é da União a competência. Portanto, isso, a competência é dos estados de maneira geral. Beleza? Então, 11ª está correta. 12ª. A Constituição Federal permite a edição de lei complementar federal que autorize os estados a legislar sobre questões específicas das matérias de competência privativa da União. Galera, aqui é saber o texto da Constituição, artigo 22, parágrafo único. A União tem competência privativa, mas ela pode delegar aos estados e ao Distrito Federal sua competência privativa. Então, os estados recebem a chamada competência delegada. Estados e, claro, também Distrito Federal. E lembrar que essa delegação tem forma de lei complementar federal. A questão, ela está certinha, ela está perfeita. 13ª. Acaso o município localizado em território federal deixe de prestar contas, é possível que a União realize intervenção diretamente no município. Nesse caso, o ato será decretado pelo governador do território. Vamos aqui, rapidez, galera. Uma regrinha básica de intervenção. A intervenção sempre ocorre do ente mais abrangente para o ente menos abrangente. Então vai funcionar assim, ó. Vou botar aqui para vocês para ficar, né, mais fácil de vocês visualizarem. Então lembra do seguinte, a intervenção vai acontecer assim, ó. A União, ela decreta intervenção nos estados e no Distrito Federal. Então a União,
ela decreta intervenção nos estados e decreta intervenção no Distrito Federal. Já os estados decretam intervenção em seus municípios. União, ela não pode intervir em município localizado em estado. Distrito Federal não decreta intervenção em ninguém, porque Distrito Federal ele não pode ser dividido em municípios. União pode, em alguma situação, decretar intervenção em município? Pode, em uma só situação, galera. Quando é que a União pode decretar intervenção em município? Quando for município localizado em território federal. Então, aqui, o município em território federal. Essa é a única situação na qual a União pode decretar intervenção em município. Então, olha só o que a questão diz. A questão está dizendo para a gente, a questão está afirmando para a gente que a União, ela pode decretar... Opa, deixa eu ir para cá. A União, ela pode decretar intervenção em município. Olha só, acaso o município localizado em território federal deixe de prestar contas, é possível que a União realize a intervenção. Perfeito. Diretamente no município. Nesse caso, o ato será decretado pelo governador do território. O erro está aqui, galera. Intervenção federal, seja em estado, seja no Distrito Federal, seja município localizado em território, é sempre decretada pelo presidente da República. Intervenção estadual é sempre decretada pelo governador do estado, beleza? Então a questão está errada, porque governador do território não decreta intervenção. Nesse caso, a intervenção é decretada pelo presidente da República. Vamos lá. 14ª. Excepcionada a regra constitucional da prescritibilidade, duas hipóteses em que a pretensão punitiva executária do Estado não são atingidas. São o crime de racismo e o de tortura, né? Ele quer saber, galera, né, com relação à prescritibilidade, né, quais são os crimes que são ou não imprescritíveis. É isso que ela está querendo saber da gente, beleza? É isso que ela está querendo saber da gente. E a gente não vai errar essa questão, galera. Olha só. Vamos aqui, ó. Opa! Vamos aqui para o texto da Constituição Federal. Isso aqui é um decorebazinho. Artigo 5º, 43. A lei considerará crimes inafiançáveis... Ou melhor, bora aqui primeiro para o 52. Começar pelo 52. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Inclusive, o Supremo entende que esse racismo aqui é gênero, né? Tanto é que a injúria racial também se aplica essa ideia da imprescritibilidade. Então, racismo inafiançável e imprescritível. Pula os 43, vamos para o 44. Inafiançável e imprescritível, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem democrática, contra a ordem constitucional e Estado democrático. Também inafiançável e imprescritível. Então, é inafiançável e imprescritível. Racismo, a gente coloca nesse rol a injúria racial também. A ação de grupo armado contra a ordem constitucional e Estado democrático de direito. Isso é inafiançável e imprescritível. O 43 trata de crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Quais são eles? Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, bem como crimes hediondos. Observe que os três incisos tratam da inafiançabilidade. Tudo aqui é inafiançável, mas imprescritível apenas o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Né? Tortura, tráfico ilícito, entorpecentes e drogas afins, terrorismo e crime hediondo, ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Né? Ele não é imprescritível, né? Sobre ele não incide a regra da imprescritibilidade. Então a questão está errada, porque ela colocou no mesmo saco racismo e tortura. Né? O racismo é imprescritível, mas a tortura ela é prescritível. No caso da tortura, a pretensão punitiva executória do Estado ele não é atingida, mas no caso do racismo, ela é sim atingida. Por isso que a questão está incorreta. 15ª, o uso ilícito de algemas. O uso ilícito de algemas poderá impor responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade
inclusive a nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, independente da responsabilidade civil do Estado. Então, olha só, isso aqui é conhecer, né? Súmula vinculante número 11 do STF. Quem vai fazer prova para a carreira policial tem a obrigação de conhecer as súmulas vinculantes que tratam disso aí. Súmula vinculante 11, súmula vinculante 14, né? Então, olha só, uso ilícito de algema pode acarretar o quê? Responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente. Perfeito. Autoridade. Nulidade da prisão do ato processual, independente da responsabilidade civil do Estado, né? A questão ela tá perfeita, galera. Olha aqui, eu trouxe até para vocês aqui a súmula vinculante 11 do Supremo, né? Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência ou de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Então essas são as situações nas quais é possível utilizar a algema. Justificar a excepcionalidade por escrito, então tem que justificar por escrito, sob pena de, então, olha só, não cumpriu, a utilização foi ilícita, então pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade, nulidade da prisão ou do ato processual, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Tranquilinha, né? Então, sob a súmula vinculante 11, você acerta a questão. Tá certinha, tá perfeita. 16ª. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas antecipadamente, que indique que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Isso aqui é tese firmada pelo Supremo em regime de repercussão geral. Lembra que o Supremo entende que você considera como domicílio a residência da pessoa, o local onde a pessoa habita. O Supremo entende que é domicílio ainda qualquer compartimento habitado, ainda que de habitação coletiva, um quarto de hotel, um quarto de pensão, por exemplo, bem como o escritório profissional, né? Aquele escritório que não tem acesso foi criado ao público, aquele escritório profissional no qual há um controle de acesso, como por exemplo escritório de advocacia. Então isso é domicílio. Quando é que é possível ingressar em domicílio? Durante o dia. Flagrante, desastre, prestar socorro e ordem judicial devidamente fundamentada, né, e pormenorizada, né, específica, ordem judicial. Durante a noite, pode flagrante, desastre e prestar socorro. Como é que funciona aí o caso de ingresso por autoridade policial? Né? No flagrante, a autoridade não tem certeza que aquilo está acontecendo, aquele crime está acontecendo, ela tem uma suspeita. Se por acaso ela ingressa e não está acontecendo o crime, será que ela praticou algum crime, né? Crime de invasão forçada do domicílio, por exemplo? E por outro lado também, a autoridade, né, o agente policial, ele pode acontecer, né, ele agir de má fé, ele saber que não tem nenhum tipo de crime lá dentro e mesmo assim forçar a entrada em domicílio. Em razão disso, o Supremo ele editou uma tese, né, um tema de repercussão geral, que trata, né, da possibilidade de ingresso em domicílio. É, né? Importante conhecer esse temazinho aqui. Ó. Foi no RE 60366. Olha a tese firmada pelo Supremo. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas, a posteriori, que indique que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Então essa foi a tese firmada pelo Supremo. A autoridade policial ela tem que justificar por que ingressou no domicílio, sob pena de responsabilidade. Né? Bora aqui voltar para a questão, porque a gente já olha aqui, já comenta respondendo a questão. Né? Sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal, bem como a nulidade do ato praticado. Perfeito. Mas qual é o erro aqui? Antecipadamente, galera. Olha só, se a autoridade ela entende que ali ocorre uma situação de flagrante, não tem como ela, peraí que eu vou parar aqui, deixa eu justificar aqui, vou mandar para o Ministério Público e para o Judiciário para ver se eu posso ingressar. Não faz o menor sentido. Ela ingressa e justifica a posteriori para ver se, né, se houve realmente fundadas razões de ingresso. Né? Isso vai sofrer controle pelo Ministério Público e até pelo Poder Judiciário, para analisar se houve ou não excesso. Então a questão está errada, porque fala antecipadamente, não é antecipadamente, é a posteriori, até, né, bom senso aí, né, galera? 17ª.
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo a todos os elementos de prova em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Conheci aqui a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Trouxe também ela aqui para a gente dar uma analisada rápida nela aqui, ó, galera. Olha o que diz aqui a súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, cuidado com isso, já documentados, em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária e digam respeito ao exercício do direito de defesa. Essa questão aqui é clássica. Clássica, vive caindo em prova. O que é que ela faz? A questão fala ter acesso amplo a todos os elementos de prova e suprime o já documentado, o que deixa a questão errada. O advogado ele vai ter direito a todos os elementos de prova documentados, porque existem provas que devem ser mantidas sob sigilo no momento que ela está sendo produzida, no momento que elas estão sendo produzidas. Por exemplo, interceptação telefônica, você não vai deixar nos autos de inquérito, está acontecendo interceptação agora e o advogado vai ter conhecimento disso, não. Depois que intercepta, depois que faz a transcrição, né, da gravação, aí sim, documenta e coloca nos autos, e aí o advogado vai ter direito a analisar aquilo ali. Então lembra, todos os elementos de prova já documentados. Quando a questão suprime essa expressão, a questão ela fica incorreta. Beleza? Então a questão ela tá falsa. Vamos lá para a 18ª. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, então conhecer jurisprudência do Supremo, né? Entende que o sigilo bancário, quer tratar aqui de sigilo bancário, é protegido constitucionalmente. Dessa forma, o acesso a dados bancários somente pode ser feito por determinação judicial ou requisição de autoridade policial. Olha só, galera. Dados, sigilo de dados fiscais, tratada a regra aqui, ok? Bancários e telefônicos. Dados fiscais, bancários e telefônicos podem, por ordem judicial, ordem de comissão parlamentar de inquérito. Quem é que pode ter acesso? Isso aqui é ordem judicial e ordem de comissão parlamentar de inquérito. Em se tratando de dados bancários e dados fiscais, vou botar aqui o asteriscozinho. É possível também que as autoridades fazendárias elas tenham acesso a esses dados, autoridades fazendárias. Qual o cuidado aqui? Ministério Público pode ter, por autoridade própria, como regra não, exceção, no âmbito de investigação de desvio de verba pública. Se o Ministério Público tiver no âmbito de investigação de desvio de verba pública, é verba pública, não há que se falar em sigilo. O Supremo tratou de dados bancários e entendeu que o Ministério Público ele pode sim obter a informação diretamente da instituição bancária, instituição financeira. Tribunal de Contas, mesma coisa. No âmbito de investigação, de análise, né, de aplicação de verbas públicas, né, o caso tratado pelo Supremo era uma conta corrente de um município. O Tribunal de Contas, segundo o Supremo, poderia ter acesso diretamente aí à movimentação bancária da conta do município, bem como os repasses que aconteceram em sucessivo. O município transferiu a verba para A, depois foi para B, depois foi para C. Todo esse rastreio aí, o Tribunal de Contas ele pode ter acesso, beleza? Autoridade policial, não, galera. Autoridade policial não tem, né? Se a autoridade policial quiser, solicita lá a autoridade judicial para que ela autorize. Detalhe importante que isso aqui não se confunde com interceptação telefônica. Né? Na interceptação telefônica tem que ter ordem judicial, cuidado com isso aqui. Né? Isso aqui é violação de dados fiscais, bancários e telefônicos, são registros. Né? Dado que é um registro telefônico, quem ligou para quem, quando e onde, não sabe o teor da comunicação. Isso aí pode ser por ordem judicial, ordem de CPI. Interceptação telefônica apenas por ordem judicial, que não se confunde com a gravação. A gravação, o próprio partícipe pode gravar a conversa própria, principalmente, né, quando quiser demonstrar que ocorre que ele é vítima de um crime. Então, por exemplo, um pai de família que recebe uma ligação de um sequestrador, claro que ele pode gravar essa ligação e pode ser utilizado como prova, isso é uma prova válida, beleza? Então aí, quando fala autoridade policial, a questão ficou errada, ficou falsa. 19ª.
O brasileiro nato que cometer crime no exterior, quaisquer que sejam as circunstâncias e a natureza do delito, não pode ser extraditado pelo Brasil a pedido de governo estrangeiro. Dá um frio na barriga quando a gente fala assim, ó, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a natureza do delito, não pode de jeito nenhum ser extraditado pelo governo brasileiro. A questão está certa. Aqui é uma vedação absoluta, galera. O Brasil não extradita brasileiros natos. Quem é que pode sofrer extradição? Estrangeiro, exceto por crime político ou crime de opinião, e brasileiro naturalizado, desde que seja por infração penal comum praticada antes da naturalização ou por comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Esse brasileiro naturalizado, nato de jeito nenhum. Lembrei do caso Robinho, né? Caso que está na moda, inclusive. Não tem jeito, não extradita. O Brasil não extradita, o Brasil não expulsa para extraditar, né, um brasileiro nato. Não tem essa possibilidade, galera. A Constituição realmente veda. 20ª questão. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Muito cuidado com esse formato de assertiva, que é a banca adora. Você tem aqui 2 itens certos, mas a questão está errada. A Constituição prevê individualização? Prevê. A Constituição prevê que nenhuma pena passará da pessoa do condenado? Também prevê. Mas essa ideia que nenhuma pena passará da pessoa do condenado tem a ver com a individualização? A resposta é não. A ideia de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado é o princípio da intranscendência das sanções. Nenhuma pena passará da pessoa condenada, apenas o cuidado, né? A obrigação de reparar, né? Indenização no caso, pode passar para os sucessores no limite do patrimônio transferido, né? O cara recebeu de herança aquilo ali, daquele que cometeu o crime, claro que ele vai ter o dever de reparar no limite do dinheiro que ele recebeu, do patrimônio que ele recebeu, para ele não enriquecer ilicitamente. Mas isso não tem nada a ver com individualização. Individualização é a ideia de que a aplicação da pena e o seu cumprimento deve levar em conta, né, sexo, deve levar em conta a personalidade do agente, enfim, se deve levar em conta a individualidade da pessoa para verificar como será o cumprimento de pena dele, inclusive como será aplicada essa pena. Isso é individualização. A pena não pode ser genérica, né? Tem que ser individualizada, beleza? Então a questão está errada. 21ª. Vamos lá, galera. A CPI, que tem poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, perfeito. Artigo 58, parágrafo 3º, pode determinar a condução coercitiva de testemunha. Pode sim, galera. CPI pode determinar a condução coercitiva de testemunha, bem como a obtenção de dados bancários, fiscais e do registro telefônico do investigado. Conversamos sobre isso agora há pouco, pode. Diante dos seus poderes, a comissão pode expedir medidas cautelares. Cuidado com isso. Está dizendo aqui que a CPI, pode expedir medida cautelar. E as suas conclusões devem ser encaminhadas ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal do infrator. Finalzinho está correto. Qual o erro aqui, galera? Está errada a questão. CPI, ela não pode expedir medida cautelar. E não pode por quê? CPI, galera, ela investiga, ela não aplica nenhum tipo de penalidade. Ela não pode aplicar penalidades, ela não pode anular atos administrativos, não pode fazer nada disso, ela apenas investiga. Ora, se ela não pode aplicar uma sanção ou anular atos, ela não pode ter poder cautelar, porque a cautelar serve para quê? Para resguardar uma decisão final. Como ela não tem esse poder sancionatório, ela não pode expedir medidas cautelares. Muito cuidado com isso aí. Então a questão está errada. 22ª. Se um projeto de lei for rejeitado, no Congresso Nacional, outro projeto do mesmo teor só poderá ser representado na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara ou do Senado Federal. De novo, ó, se um projeto de lei for rejeitado no Congresso, outro projeto com o mesmo teor só poderá ser representado na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara ou do Senado. Perfeito. Isso aqui, o nome disso aqui, galera, é o princípio da irrepetibilidade relativa.
O que é o princípio da irrepetibilidade relativa, que se aplica a projetos de lei. Quando a gente fala de proposta de emenda à Constituição, a gente fala em repetibilidade absoluta. Então, para a proposta de emenda à Constituição, é irrepetibilidade absoluta. Significa o quê? Matéria constante em projeto de lei não pode ser, matéria constante em projeto de lei rejeitado, não pode ser representado na mesma sessão legislativa. Não pode ser repetido na mesma sessão legislativa, por isso é repetibilidade. Salvo por requerimento da maioria dos membros da Câmara ou do Senado, como tem exceção e repetibilidade relativa. Para PEC não tem exceção. Matéria constante em proposta de emenda não poderá ser, que for rejeitado, não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, ponto, acabou-se, Zé Fini, não tem exceção. Então, para PEC, repetibilidade absoluta. Qual é o cuidado que vocês têm que ter aqui? Cuidado aqui, galera, é lembrar que a irrepetibilidade ela se aplica aqui, ó, na sessão legislativa. Por quê? É muito provável que na prova venha a legislatura, o que torna a questão errada. Aqui está certo que trouxe certinho sessão legislativa. Legislatura é um período de 4 anos. A sessão legislativa é o ano legislativo. Perceberam? É um período muito menor. Então, cuidado com isso. A questão está certa. 23ª. Como ambos exercem a função de chefe de governo, as imunidades do presidente da República são extensíveis aos governadores dos estados. Até fiz uma publicação no meu Instagram esses dias, galera, tratando disso. A questão está errada. Né? Supremo entende que as imunidades do presidente elas não são extensíveis aos governadores. Quais são as imunidades do presidente? Nas principais. A imunidade temporária e relativa quanto à persecução penal. Significa o quê? Que durante o mandato, o presidente só responde se o ato tiver nexo causal com o exercício do mandato, tiver uma relação entre o ato e o mandato. Se não houver essa relação, ele só responde quando terminar o mandato. Imunidade quanto à instauração do processo, ele só é processado por crime comum de responsabilidade se a Câmara autorizar pelo quórum de 2/3. Imunidade quanto à prisão, ele só é preso por decisão penal condenatória. Essas imunidades se aplicam aos governadores? Não, elas não se aplicam aos governadores. O Supremo entende que são imunidades típicas de chefe de Estado. E governador, ele não exerce chefia de Estado, apenas a chefia de governo. Outro ponto importante é que elas são exceções ao princípio republicano. Você está protegendo, né, de maneira bem diferenciada algumas autoridades. E o Supremo entende que essas medidas protetivas, elas estão na própria Constituição Federal. A Constituição não trata dessas imunidades para o governador. Então, cuidado com isso, elas não são extensíveis, nenhuma delas, aos governadores. Quem estiver estudando por um livro mais antigo, né, algum livro mais antigo, pode se bananar, né, porque é o entendimento que o Supremo tem atualmente. No passado, o entendimento do Supremo era diferente. Bora lá. Estamos já com quase 1 hora, galera, mas estamos mais longe do que perto. Vamos lá. Olha só. Vagando os cargos de presidente e vice da República nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Tá certinho, galera. Se vagar cargo de presidente e vice no último biênio do mandato, a eleição para ocupação de ambos os cargos será feita 30 dias depois de aberta a última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Vai ser uma eleição indireta. Aqui, cuidado. Se a dupla vacância vagaram os cargos, não é substituição, não é afastamento temporário não, hein, galera? Afastamento temporário, né, o substituto assume. Quais são os substitutos do presidente da República? Né, o vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF. Todo mundo aí tem que ser brasileiro nato. Lembrar que se o eventual substituto é réu em processo criminal, o Supremo entende que ele não pode assumir a presidência da República. Passa para o substituto seguinte. Então imagine que o presidente da Câmara é um réu em processo penal. Então ele não vai assumir. Substitui o presidente do Senado Federal diretamente. Beleza? Na substituição, o afastamento temporário. O presidente se afasta, né, o substituto assume, não tem estresse. Né? Inclusive, o substituto vai poder exercer todas as funções do titular. Na vacância é diferente. A vacância é um afastamento definitivo. Então, nesse caso, o cargo é declarado vago e você nomeia o sucessor. O único sucessor do presidente é o seu vice. Significa que o presidente da Câmara, do Senado, do STF, eles não podem assumir de maneira definitiva a presidência da República. Eles só assumem de maneira temporária. Então, presidente da República teve o cargo vago, faleceu, sofreu impeachment, renunciou, enfim.
cargo é declarado vago, o vice assume. Não tem problema, né? O vice fica assumindo. O vice passa a ser presidente e ficamos sem vice. Mas se o vice também foi embora, perdemos os dois. Houve a dupla vacância. Nesse caso, a gente vai realizar novas eleições. O presidente da Câmara assume de modo temporário e são realizadas novas eleições. Como é que serão as novas eleições? Se a dupla vacância ocorrer no primeiro biênio, eleições diretas. O povo novamente escolhe presidente e vice no prazo de 90 dias após aberta a última vaga. No último biênio, que é o caso da questão, essas eleições serão feitas pelo Congresso Nacional, eleições indiretas, 30 dias após aberta a última vaga. Lembra que em ambos os casos, tanto no primeiro quanto no segundo biênio, quem ganhar a eleição cumpre o chamado mandato tampão. O que é que significa isso? O mandato tampão, ele só vai ficar o tempo que restava para completar o mandato do antecessor. Ele não faz um novo ciclo de 4 anos, mas do ciclo apenas que faltava, continua no mandato do antecessor. Beleza? Vamos lá. Opa! Então vamos aqui, galera. 24ª, a questão ela tá certa. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Vamos aqui para a 25ª questão. Olha só. Ante uma acusação pela prática de crime comum contra o presidente da República, não cabe ao Supremo Tribunal Federal proceder à análise de questões jurídicas eventualmente atinentes à denúncia antes do exercício de juízo político de admissibilidade pela Câmara dos Deputados. Muito cuidado com essa questão aqui, galera. Tenham muito cuidado. Essa questão aqui, até cerca de um ano atrás, né, estava certa. Né? O que acontecia? O presidente praticou infração penal comum. Foi apresentada uma denúncia pelo Procurador-Geral da República, uma queixa-crime pelo particular junto ao STF. O que é que o STF fazia? Pegava a denúncia, o queixa-crime e mandava lá para a Câmara verificar se autorizava ou não a instalação do processo. Se ela autorizasse pelo quórum de 2/3, aí sim o Supremo iria verificar se os requisitos para receber aquela denúncia ou queixa-crime estavam presentes. O Supremo sempre entendeu dessa forma. Até que em maio do ano passado, né, inclusive foi uma notícia-crime apresentada pelo governador do Maranhão, né, contra o presidente da República, o Supremo modificou seu entendimento. Ele entendeu o seguinte: olha, se a gente verifica já que a denúncia ou queixa-crime, no caso era queixa-crime, mas se aplica para a denúncia, ela não preenche já os requisitos, né, não há, né, sequer uma hipótese ali de fato típico, enfim, aqueles requisitos para receber da denúncia que você encontra no Código de Processo Penal. Se aqueles requisitos o Supremo já verifica de maneira objetiva que eles estão ausentes, ele já faz essa análise. Ele faz essa análise e se verificar que estão ausentes, ele já determina o arquivamento. Por isso que a questão hoje em dia ela está errada. Então muito cuidado com isso aqui, galera. Então olha só, ante uma acusação pela prática de crime comum contra o presidente, está dizendo que não cabe ao Supremo proceder à análise de questões jurídicas eventualmente atinentes à denúncia antes do exercício do juízo político da admissibilidade da Câmara. Antigamente estava certo, hoje em dia está errado. O Supremo pode desde já verificar se os requisitos mínimos para receber aquela denúncia estão presentes. Não significa que ele poderá receber. Cuidado. Ele verifica que estão presentes. Se ele verificar que estão ausentes, ele já arquiva. Se ele verificar que estão presentes, o que é que ele faz? Ele manda para a Câmara realizar, né, o juízo de admissibilidade. Se a Câmara autorizar, isso volta para o Supremo e o Supremo aí vai poder receber essa denúncia. É assim que funciona. 26ª. Diante da absoluta, cuidado com isso quando vem assim, né, galera? Ausência de competência criminal da Justiça do Trabalho, o julgamento de crimes contra a organização do trabalho é de competência da Justiça Federal. Competência da Federal, artigo 109 da Constituição Federal. A Justiça do Trabalho, galera, tem competência criminal? Não. Tem alguma exceção? Não tem nenhuma exceção. Então, a ausência de competência criminal da Justiça do Trabalho é absoluta. E o julgamento dos crimes contra a organização do trabalho é de competência da Federal. A questão, ela tá certinha, ela tá correta. Não tem jeito, galera. Justiça do Trabalhista não tem competência penal. Se um desembargador do TRT comete um crime, ele é julgado pelo STJ. Se um membro do TST comete um crime, ele é julgado pelo STF. Justiça do Trabalho não tem competência criminal. Cuidado com isso aí. Então a questão está certa. Crime contra a organização do trabalho, competência da Federal. Bora lá. Segundo a Constituição Federal,
são princípios institucionais aplicáveis ao Ministério Público. A unidade é sim princípio institucional aplicável ao Ministério Público. A indivisibilidade, perfeito, e a independência funcional, perfeito. E a inamovibilidade, isso aqui está errado, galera. Inamovibilidade não é princípio institucional, é garantia. Isso aqui vive caindo em prova também desse jeito. A questão está errada. Quais são os princípios institucionais aplicáveis ao Ministério Público? Unidade, indivisibilidade, independência funcional. Alguns entendem que é um princípio implícito ainda, o princípio do promotor natural. Inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade de subsídios não são princípios institucionais, mas sim garantias funcionais. Muito cuidado com isso, beleza? Casquinha de banana. 28ª. Estamos aqui na retinha final. A segurança pública exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio é responsabilidade de todos. Muita gente se confunde com isso aqui, galera. A questão ela tá certa, hein? Não confundir dever com responsabilidade. Ela é dever do Estado. Isso mesmo, é dever do Estado, mas responsabilidade de todo mundo, né? Isso é a letra expressa da Constituição Federal, lá no artigo, né, 144, que trata de segurança pública. Aqui vocês têm que saber disso aqui, galera. Vocês estão fazendo prova para delegado, né? Então, isso aqui vocês têm a obrigação de saber. 29ª. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, perfeito. Exercem as funções de polícia judiciária, perfeito. De apuração de infrações penais, perfeito. Sejam elas cíveis, sejam elas civis ou militares. Aí não, galera. Militar não, né? Militar é a própria polícia militar que vai apurar. Então, a polícia civil é a polícia judiciária do Estado, né? Apura infração penal, civil, mas militar não. Militar é competência da própria polícia militar. Dirigidas por delegados de polícia, as polícias civis subordinam-se aos respectivos governadores de estado. Perfeito. Com exceção da Polícia Civil do Distrito Federal, que é organizada e mantida pela União e subordinada ao presidente da República. Isso aqui está errado, galera. Vou explicar isso aqui para vocês. Olha só. Lá no Distrito Federal, alguns entes são organizados e mantidos pela União. Beleza? Isso não acontece nos estados. É algo próprio do Distrito Federal. Quais são os entes? Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros Militar. Eles são organizados e mantidos pela União lá no Distrito Federal. Entretanto, apesar de serem organizados e mantidos pela União, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal e o Corpo de Bombeiros Militar lá do Distrito Federal, eles são subordinados ao governador do próprio Distrito Federal e não ao presidente da República. Então, as polícias são subordinadas aos governadores. Então, cuidado com isso aí, beleza? Apesar de estar lá no Distrito Federal, né, ter essa autonomia parcialmente tutelada pela União, porque esses entes são mantidos pela União e organizados pela União, a subordinação se dá, tal qual nos estados, ao próprio governador. Então, a questão está incorreta. 31ª. Tendo em vista ser a segurança pública dever do poder público, perfeito, é possível ao Estado a criação por lei de iniciativa do governador de novo órgão de segurança pública. Cuidado, isso não é possível. O Supremo entende, galera, que o rol do artigo 144 é um rol taxativo. O Estado-membro ele não pode criar um novo órgão de segurança pública, né? O Estado-membro ele não pode criar um novo órgão de segurança pública. Olha só. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todo mundo, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio por meio dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícias Penais. Esses aqui são os órgãos de segurança pública. Será que o Estado-membro ele pode criar um novo órgão de segurança pública? Não é possível, galera. Estado-membro não pode criar um novo órgão de segurança pública. Muito cuidado com isso aqui, a questão está errada. Não confundir o que a gente acabou de falar com o que a gente vai ver agora. Olha o que diz aqui, ó. Não ofende a Constituição Federal,
não fere a Constituição. A estruturação pelo Estado de um órgão, então que o Estado crie ou estruture um órgão composto por peritos criminais e médicos legistas, separado da Polícia Civil e autônomo, com relação à Polícia Civil. Não é imperativo constitucional para que o referido órgão desempenhe as suas funções de forma desvinculada da Polícia Civil. Isso aqui está correto, galera. Isso aqui ele está perfeito. Não confunda com a situação anterior. A situação anterior que a gente acabou de comentar, que eu acabei de comentar com vocês, era o Estado-membro criando um novo órgão de segurança pública. Isso não é possível. Aqui é diferente. Aqui é o Estado-membro criando um órgão de perícia. Um órgão da administração estadual que vai realizar as perícias. Isso não tem problema nenhum, galera. Pode ser um órgão, pode ser uma secretaria, enfim, um órgão responsável por realizar as perícias, né, para aquele estado, podendo assessorar inclusive as secretarias de estado. Isso não tem nenhum tipo de problema. A questão não está dizendo aqui que é um órgão de segurança pública, não. Está dizendo que é um órgão que vai realizar perícia. Qual o problema? Absolutamente problema algum. Esse órgão que vai realizar a perícia, ele pode estar dentro da Polícia Civil, ou o Estado pode optar por criá-lo autonomamente, fora dos órgãos policiais. Isso é perfeitamente possível, não confundir as situações, beleza? 33ª. Para preservar em locais restritos e determinados a ordem pública ameaçada por calamidades de grandes proporções na natureza, o presidente da República pode ouvir os conselhos da República e de Defesa Nacional, em um primeiro momento decretar estado de sítio. Vamos lá. Um resumo muito rápido sobre estado de sítio, porque a gente já estourou aqui o tempo, galera, há algum tempo. Já estamos aqui com 1h10, né? Já estouramos o tempo aqui, mas vamos lá. Estamos finalizando já. Olha só. A Constituição prevê duas medidas dentro do chamado sistema constitucional de crises: estado de defesa e estado de sítio. Estado de defesa são questões menos graves, estado de sítio, questões mais graves. Estado de defesa, como é que funciona? O presidente da República ouve o Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional, eles opinam, isso não vincula o presidente da República. Se o presidente entender que é para decretar, ele decreta e submete esse decreto ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional atua posteriormente. O controle político, que é o controle feito pelos políticos lá do Congresso Nacional, esse controle é feito posteriormente. Estado de defesa. Estado de sítio é mais grave. Presidente ouve o Conselho da República e Defesa Nacional, e se entender que é o caso, ele vai pedir autorização ao Congresso para decretar o estado de sítio. Se o Congresso autorizar, ele pode decretar. Então, no estado de sítio, o controle ele é prévio. Primeiro o Congresso autoriza, para depois o presidente decretar. Pegou a dica, pegou o bizu, continua aqui. Estado de defesa, lembra, local restrito e determinado. Repercussão nacional, estado de sítio. Então, quando é que você decreta estado de defesa? Quando houver, né, uma calamidade de grande proporção na natureza, né, ou para preservar em local restrito e determinado a ordem pública. Então, isso é decretação de estado de defesa, ocorre nessas duas situações. Né? Local restrito e determinado, ameaçado por calamidade de grande proporção, inclusive, né, calamidade aí natural, desastres naturais. Mas o local restrito e determinado. Estado de sítio, quando é que você decreta? Quando é que o presidente da República decreta, melhor dizendo? Quando for de repercussão nacional, aqui na local restrito determinado, quando for de repercussão nacional. Ou quando ele decretar o estado de defesa e aquilo não tiver resolvido. O estado de defesa, galera, ele pode durar 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. 30 mais 30. Não resolveu, não pode prorrogar novamente. Tem que decretar o estado de sítio. Enquanto as medidas tomadas pela defesa não são suficientes, decreta-se o estado de sítio. Então lembra, repercussão nacional, estado de sítio, ou quando as medidas tomadas na defesa não resolveram. Nesse caso, qual vai ser a duração do estado de sítio? 30 dias, prorrogáveis por mais 30, prorrogáveis por mais 30, prorrogáveis por mais 30 e assim por diante. Não há limite de prorrogações. Mas cada prorrogação é de no máximo 30 dias. É possível ainda decretar o estado de sítio, chamado estado de sítio bélico, quando houver invasão ao território nacional ou guerra. Invasão ao território nacional ou guerra possibilita também decretar o estado de sítio. E qual vai ser a duração dessa medida? Enquanto durar
a guerra enquanto durar a invasão. Nesse caso aqui não tem aquela ideia de 30 mais 30 mais 30, não. Decreta durante todo o período, beleza? Então, muito rápido aqui a revisão sobre essas medidas que são importantes aí para a prova de vocês. Qual é a questão aqui, galera? Qual é o erro aqui? Que fala local restrito determinado e falou que pode decretar o estado de sítio. Isso aqui está errado. Aqui teria que se decretar o estado de defesa. Vamos lá. Nossa penúltima assertiva, estamos terminando. Na vigência do estado de defesa é vedada incomunicabilidade do preso perfeito. E se fosse estado de sítio, também estava perfeito, galera. Tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio é vedada a incomunicabilidade do preso. E a saideira da gente? Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar a obrigação decorrente de tratados internacionais de direitos humanos, que a República Federativa do Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Supremo Tribunal Federal, em qualquer fase do inquérito ou do processo, um incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, o chamado famoso IDC. Imagine que o processo tramite na Justiça Estadual e aquele processo, aquele inquérito, ele investiga, né, uma grave violação a direitos humanos que o Brasil se comprometeu a preservar, a proteger por tratado internacional. E além disso, o ente estadual ele não se mostra eficaz a solucionar aquela situação, a sanar aquela questão, a solucionar aquele crime, por exemplo. Nesse caso, o que pode acontecer? Nesse caso, o Procurador-Geral da República ele vai ingressar com o IDC, um incidente de deslocamento de competência perante que órgão? Perante o STJ, Superior Tribunal de Justiça. E se o STJ julgar procedente o IDC, aquele processo que tramitava em âmbito estadual, processo inquérito, passa para o âmbito federal. O que a questão está dizendo aqui para a gente? A questão está dizendo para a gente aqui, galera, que o IDC seria manejado junto ao STF, o que torna a questão falsa, porque ele é manejado junto ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, galera. Muito obrigado, excelente prova. Galera, tô na torcida por vocês, né? Preparei aqui o simulado com muito carinho, muito zelo. A gente passou até do tempo, estourou o tempo, mas sem peso nenhum da consciência, porque a gente viu bastante coisa, viu bastante conteúdo. Constitucional é uma prova importante para vocês, tanto na parte relativa a constitucional, quanto em outras disciplinas, que ela é muito cobrada também de maneira indireta. Então a matéria é uma disciplina que vocês têm que ter muita atenção, muita concentração na prova. Façam a prova, respirem, cuidado com as caixas de banana, leiam as assertivas com calma, ok? E se você tiver alguma dúvida, me procura lá no meu Instagram, Prof. F. Mário. Vou estar aqui na torcida por vocês, na torcida para que vocês façam uma excelente prova, na torcida que vocês consigam percorrer esse caminho que vai levar ao objetivo de vocês, que é o acesso a esse cargo público tão desejado, beleza? Um grande beijo, um grande abraço e a gente se fala.